querido irmão, minha querida irmã, para a reflexão do Evangelho do dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos para o céu. Pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, temos hoje, na reflexão do Evangelho do dia, a multiplicação dos pães. Mas existem 2 momentos interessantes neste Evangelho, fora a multiplicação dos pães. O Evangelho começa dizendo: Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. O que ele quer dizer isso? Aquela multidão que estava diante dele não tinha ninguém que as instruísse, que as ajudasse a enxergar a vida, ajudar aquelas pessoas a ver que muitas vezes os caminhos que elas estavam escolhendo eram os caminhos que estavam levando elas à perdição, ao pecado e ao erro. Aquelas pessoas estavam sem o pastor, porque não tinha ninguém para conduzir aquelas pessoas para o caminho certo, para o que é certo, para o que é errado. Então Jesus, ele se coloca diante daquelas pessoas e começa a ensinar muitas coisas, quer dizer, começa a catequizar aquele povo que estava ali. Esse é o primeiro ponto. E a pregação, o ensinamento, a catequese que Jesus estava dirigindo para aquelas pessoas, deixá-las tão, digamos assim, maravilhadas que o tempo foi passando. O tempo foi passando. Quando eles viram, já estavam tarde. E Jesus então olhou para aquelas pessoas e disse: tem algum lugar para que elas possam comer e beber? Alguém disse assim: não, vamos dispensá-la para que elas possam ir a algum lugar para comprar. Aí Jesus disse para eles: dai vós mesmos de comer. O segundo ponto. Jesus, ele quer que nós entendamos que estamos neste mundo para fazer o bem ao nosso próximo. É você que dá de comer ao próximo. É você que ajuda o próximo. É você que estende a mão ao próximo.
É você que é as mãos de Deus para que o socorro possa chegar ao coração das pessoas. Nós somos a extensão, digamos assim, da mão, de todo o corpo nosso, utilizado para que Deus se presente na vida do outro. Então nós somos chamados a fazer a obra da graça acontecer, a misericórdia acontecer. Então o segundo ponto é esse. Jesus vai dizer, dai vós mesmos de comer. Ele vai perguntar, mas só tem aqui 5 pães e 3 peixes? Como é que nós vamos alimentar toda esta multidão? Aí acontece o terceiro ponto do Evangelho. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Para alguns teólogos vai dizer que não teve multiplicação nenhuma, porque todo mundo carregava o pão e o peixe na sacola. Alguns dizem isso, né? Mas outros não. Vamos dizer, ali esteve o milagre, sim, aconteceu. Não só o milagre da multiplicação do pão, como o milagre da conversão daquelas pessoas que entenderam que precisava ajudar o outro, ajudar o próximo. É interessante que sobra 12 cestos com pães e peixes. E Jesus pede para recolher tudo para que não se perca. Ter cuidado com o alimento para que não se esbanje, não jogue fora. Enfim, o Evangelho de hoje tem muitos ensinamentos para nós. Vários pontos de mensagem de Deus para que a gente possa nos tornar um pouco melhor nesta vida. Começamos pelas pessoas que estavam sem pastor, que muitas vezes nós temos sim, hoje ainda, muitas pessoas sem pastor dentro da igreja, que não cuida do seu rebanho, não cuida da sua ovelha, não cuida das pessoas que precisam e necessitam. Isso é um crime muito grande, precisa mudar isso, né? E depois, a caridade, dai vós mesmos de comer, a caridade que nos faz ser cristão verdadeiro, não só a oração. A oração é que nos impulsiona a ser cristão verdadeiro na caridade, no amor e na misericórdia com o próximo. É isso que a gente precisa entender. Hoje o Evangelho vai dizer isso para nós. Houve a multiplicação? Houve. Mas a mensagem que Jesus quer passar para nós é essa, dai vós mesmos de comer. Então a gente precisa ser homens e mulheres caridosos e prestativos, ajudando o outro, aquele que não tem nada, a ter alguma coisa. Quanto mais nós doamos de coração aberto, de coração puro, mais Deus vai acrescentando para nós essa graça de volta que vamos, sendo portador dela. Deus derrama sua graça, seu amor, sua misericórdia no nosso coração, na nossa vida. Mas a gente precisa também aprender a nos doar. A nos doar também através da caridade. Sem a caridade não existe o cristão, e muito menos a presença de Deus em nossas vidas. Assim seja. Amém.